Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem vindo a esta feliz celebração. Como é bom se encontrar com Deus. Hoje nós fazemos 7 anos que nesta mesma hora e lugar era instalada a Diocese Anglicana do Natal. E a minha sagração episcopal. 7 anos. Alguns já se foram. Inclusive, um dos 3 bispos que me sagrou já está lá no céu. O dia mesmo é no dia 14 de julho, mas nós celebramos hoje com você, domingo. Número 7. 7 anos. Na Bíblia, 7 é a perfeição. Tudo que é perfeito. 3 e 4, 7. 3 são as pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E 4 são os elementos da criação. Água, fogo, terra e ar. 3 e 4, 7. Deus criou o mundo perfeitíssimo. O meu cirurgião, quando vai fazer cirurgia, ele diz: eu vou orar. Por quê? Porque ele diz que o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe. O corpo humano é uma perfeição. E ele diz: eu não acredito que a vida tenha nascido por acaso. Nós seríamos uma bola rolando, um dinossauro, uma coisa assim. Mas o corpo humano é uma perfeição. Que beleza! 7 é harmonia, é paz, é tempo. Deus completa a sua criação e diz: fiz tudo o que tinha para fazer. É 7. Trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Deus completa a sua obra e descansa. A semana tem 7 dias. No Apocalipse são 7 igrejas, que hoje é a Turquia. São 7 selos, são 7 trombetas. Alguém perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus respondeu: 70 vezes 7. Isto é, infinitamente. Perdoar não significa que a gente volte a ter a mesma relação, mas é estar em paz. Eu fui ferido, eu fui ferida, mas eu perdoo sempre que for possível. O cerco de Jericó, Josué se chamava Oséias primeiramente, mas Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. E entraram na terra prometida porque Moisés havia morrido. Moisés duvidou de Deus. O povo começou a pegar Moisés: por que você trouxe Egito nesse deserto? Nossos vacas não têm o que beber e comer. Nós estamos passando fome. E Moisés foi na onda dos incrédulos e bateu na rocha, uma sede grande, o povo com sede. Moisés desesperado e disse: será que vai sair água dessa rocha? E por isso Moisés não chegou à terra prometida. Quem chegou foi Josué. E para conquistar a Jericó, o povo cercou a cidade. Nunca Jericó havia sido invadida. E o povo 7 vezes e 7 dias cercou Jericó. E Deus disse:
fiquem em silêncio, só falem quando eu mandar. E então o povo em silêncio cercando Jericó, porque era o começo da terra prometida, 7 dias. E quando foi no 7º dia, Deus disse: gritem! E o povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram. Por que gritar? Porque muitas vezes na nossa vida nós gritamos: meu Deus! Meu Deus! É o poder da palavra, é o poder da expressão. Meu Deus! Cuida de mim, meu Deus! Naamã mergulhou 7 vezes na água do Rio Jordão para ser curado da lepra, a pedido do profeta Eliseu. Então veja como é importante ser. 7 anos, Deus, na sua perfeição, cria o mundo e nos dá a vida. Dentro de você há alguém que fala. Como? Dentro de mim alguém que fala? Sim. Este alguém que fala por você chama-se intuição. Quantas vezes a gente diz, vai para um lugar e diz: meu coração não está pedindo para mim. Às vezes a gente vai dizer uma coisa, diz: eu podia dizer, mas meu coração não está pedindo para fazer, para dizer. Às vezes a gente quer ir para um lugar, meu coração não está pedindo. Não vá. Isto é você falando com você mesmo. Você está falando com a pessoa mais segura da sua vida, que é você. Fala só, não é doidice não. Tem gente que fala só, não é doidice. Você está conversando com a pessoa que você confia mais, que é você, que é o seu coração. Ou não? É a intuição. Muitas vezes a gente está num lugar e a medicina mesmo diz que quem fala só vive mais, é mais tranquilo, porque desabafa. Desabafar significa jogar o bafo para fora. O bafo, aquilo que está fazendo mal aqui dentro, eu tenho que botar para fora. Isto é a intuição. E no Evangelho, no texto que nós acabamos de ouvir, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Por que Jesus disse que é o bom pastor? Porque havia maus pastores. Naquele tempo, costumava os ladrões e assaltantes irem nas fazendas pedindo emprego. E os donos das fazendas diziam: por quanto você cobra diária? Aí ele disse: quanto é a diária? O dono das ovelhas disse: 100. Ele disse: eu faço por 50. Mas o que? O caro, o barato sacado. Porque ele é ladrão, ele é assaltante. O bom pastor não corre. Por quê? Porque o lobo, ele tem costumes noturnos. E o bom pastor, ele é capaz de dar vida para as suas ovelhas. Por quê? Porque o lobo pode atacar uma pessoa. O lobo pode atacar. E o ladrão pega aqueles chocalhos das ovelhas, para o lobo não ouvir. E a coisa mais fácil que tem é furtar ovelhas. Por quê? Porque você puxa uma e as outras vêm atrás. Quem trabalha com ovelha sabe disso. Você puxa uma e as outras seguem. Por quê? Ovelha não chega de noite, ela vai ter um cheiro. Todos nós temos 3 elementos na vida que ninguém tem, só a gente. Primeiro é a personalidade. Segundo é
falando do cheiro. Quando eu ia para casa, minha mãe era saudável, eu me deitava no colo dela, ela ficava olhando meu cabelo. Que saudade eu sinto do cheiro da minha mãe. A minha avó fumava cachimbo e eu ia para a casa dela e saía de lá chorando porque eu não queria ir de volta. E eu me deitava no colo dela e ela começava a mexer na minha cabeça. Como eu sinto saudade do cheiro da minha avó. O cheiro, você pode botar o perfume que quiser, mas o seu cheiro é seu, é pessoal. Os pediatras ensinam, porque as crianças não dormem com os pais. Até certo dia eu vi no Facebook um pai, 4 horas da manhã, dizendo: eu vou lhe dar uma Bíblia para você rezar com o Fredis, porque você não dorme, você vai acordar 4 horas da manhã. E o menino olhou, 4 horas da manhã. Os pediatras aconselham que a mãe use a roupa, não a roupa que foi para o supermercado, mas a roupa que ela vestiu cerca de 1 hora, bote perto da criança, fique passando a mão na testa, que ela dorme a noite toda. Meus irmãos e minhas irmãs, por que a Bíblia fala em ovelha? Porque a ovelha é o animal mais dócil que existe. É mansa, é humilde. E a palavra pastor vem de pasto, o que as ovelhas comem. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O adjetivo fortalece o substantivo. Eu sou o bom pastor, porque há pastores maus. O pastor tinha uma missão muito importante. Quando era no inverno, as moscas varejeiras entravam nos ouvidos das ovelhas e a dor era tão grande que elas ficavam loucas. E o pastor precisava untar os ovelhos, a orelha das ovelhas, para que a mosca não entrasse. Havia também o pastor que cuidava das ovelhas idosas, doentes. Era o pastor veterano. Daí a palavra veterinário. Veterinário vem de idoso. No antigo Roma também existia um médico que cuidava dos cavalos já aposentados. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante nós analisarmos no dia de hoje. Eu escutei uma vez uma pregação naquele texto que Jesus disse, conta uma parábola que o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Pela lógica humana, 100 ovelhas, 99 estavam mais do que uma. Qual era a ideia do pastor? Deixa para lá, ela está doente, não vale a pena, ela já tem 99. Mas o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma que estava trôpega, que estava doente, que estava necessitada. E essa pregação desse homem de Deus, ele falava assim: eu nunca compreendi porque o pastor deixou 99 atrás de uma. Aí ele subiu e pediu, porque essa ovelha que estava perdida era eu. Por isso que agora eu entendo porque Jesus deixou 29 e foi atrás de uma. Essa uma que ele encontrou era eu. E ele me salvou. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus é infinito. Nós amamos, mas o nosso amor é limitado. O amor de Deus é infinitíssimo. E às vezes nós perguntamos: se Deus me ama, por que eu sofro? Por que eu tenho provações? Eu rezo, vou à igreja. Por que eu tenho provações? Meus irmãos e irmãs,
Mas sofrer é um ato humano. Aí você diz, mas Deus não é bom? Não, por que Ele deixa sofrer? Porque é humano. Nós não podemos nos livrar das situações. Mas uma coisa é certa, quem sofre com Deus pode até cair, mas não se despedaça. Mas quem sofre com Deus, cai e vira carne. E mais qualquer caso pode ser assim. Por quê? Porque Deus é a nossa segurança. Outro dia eu recebi uma visita de uma família que mostrava muito sofrimento. E o pai dizia, o que eu pedi a Deus era não perder a fé. Porque se eu perdesse minha fé, estava tudo destruído na minha vida. E eu, na minha cama no hospital, eu dizia, meu Deus, me segure para eu não perder minha fé, porque eu estou sofrendo muito. E era o maior patrimônio dele, era a fé, era quem sustentava. E quem sustenta a nós, os nossos corações, é a fé. Ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós se não fosse esse ser perfeitíssimo que criou a terra e o céu. Portanto, que Deus abençoe e agradeço a Deus por vocês estarem aqui. O som, hoje nós pensamos em alguém para tocar e a vida é cega. E a pessoa que ficou para mim não pôde vir a crescer de repente, mas nós estamos aqui orando, em comunhão com Deus, pedindo a Deus pelas nossas vidas, e que nas provações Ele não nos deixe perder a fé, a coragem de